Sabe como são feitas as pranchas de surf? Não, nem eu. Vamos conhecer juntas, veja aí. O surf é um esporte amplamente divulgado, que desperta paixões. Mas você sabe como que é a fabricação de uma prancha de surf? A matéria-prima da prancha, basicamente, é uma espuma de poliuretano, resina de poliéster e tecido de fibra de vidro. A prancha segue os seguintes passos. Esse bloco, em forma bruta, vai para a mão de uma pessoa que é um shaper, que vai dar a forma de prancha nessa espuma. Após esse passo, a prancha vai ser pintada ou não, ela pode ser branca também, e depois ela vai ser encapada com a fibra de vidro e a resina. Agora nós vamos laminar uma prancha, só que nós vamos pegar outra prancha para laminar, porque aquela prancha que vocês viram pintando precisa esperar a secagem dela, então não daria tempo para a gente botar ela aqui na laminação. Ou seja, colocar o tecido de vidro e a resina sobre a prancha. Exatamente. Depois de colocar a resina e fibra de vidro na prancha, impermeabilizar ela e encapar, ela vai ser colocada a quilha. Após isso, nós vamos para a parte da lixa e acabamento da prancha. Então ela segue um processo meio que industrializado, só que manualmente feito. Prancha é feita uma a uma, com a mão do homem. Uma a uma com a mão do homem. Exato. Tem maquinário que entra uma prancha atrás da outra e as pranchas vão saindo prontas. Não tem maquinário, tem que ser feita uma por uma. Bom, agora que você já viu como a prancha de surf é feita, é produzida, vamos te mostrar o que é o surf e ainda de quebra hoje tem uma aula para você aprender a surfar. Alexandre Zene, que é professor de surf, está com a gente, bem-vindo, viu? Você tem ideia de onde que surgiu o surf? Quem criou, quem inventou, de que jeito que foi? O surf surgiu principalmente com o intuito de diversão, né? Quando os antigos polinésios, os taitianos, havaianos, começaram a ver que ficando de pé na embarcação, a hora que a onda empurrava, eles tinham uma dificuldade de se equilibrar e como desafio, como diversão, eles começaram a se equilibrar em pé nas embarcações. Né? Os peruanos também nos cavalos de totora, que eram embarcações de junco que eles usavam para pescar. E com o tempo foram diminuindo o tamanho das embarcações, surgindo as pranchas, mas surgiu há cerca de 6 mil anos atrás na comunidade polinésia. 6 mil anos? 6 mil anos e ele se desenvolveu como um ingrediente bem forte da cultura e da religião. Então os havaianos antigos, eles plantavam a árvore, esperavam a árvore crescer, quando a árvore estava pronta, eles cortavam, lixavam, serravam, faziam todo o processo manual para deixar a prancha preparada, então tinha um vínculo religioso muito forte também e cultural. E quando que o surf se tornou um esporte? O surf teve um ressurgimento e se tornou esporte no final do século XIX, o nascimento de um havaiano, Duque Kahanamoku. O Duque ele foi campeão olímpico de natação e ele muitas vezes ele ia competir em Olimpíadas, em campeonatos mundiais de natação e gostava muito de mostrar para as pessoas como que era o surf, né? Então no começo do século passado ele esteve na Austrália, ele construiu uma prancha de surf de madeira, demorou cerca de 3 meses para fazer a prancha, levou para uma praia chamada Freshwater, surfou, a multidão se encantou, né? Então ele plantou sementes do surf na Austrália, na Europa e nos Estados Unidos, no continente, né? Ele veio do Havaí e foi o grande embaixador assim, do surf, o responsável por expandir o surf do Havaí para o resto do mundo. Hoje a gente tem uma variedade tão grande de pranchas, né? E acho que a maioria das pessoas quando olha uma prancha pensa, puxa, tá bom, tenho essas pranchas todas e qual que eu devo usar para determinada onda, determinada opção também de surf? Como que pra gente de uma forma rápida entender, quando que a gente usa cada prancha dessa? Então vamos lá, o básico para vocês saberem, você que está em casa querendo aprender a surfar, quanto maior a área que a prancha tiver, ou seja, quanto maior o comprimento, a largura e a grossura da borda, mais ela vai flutuar.
Menos risco de eu cair dela. Exatamente. Quanto mais flutuação a prancha tiver, mais fácil de se equilibrar em cima da prancha. Tá. Então o modelo hoje em dia mais indicado para quem está começando a surfar são os longboards, são as pranchas grandes acima de 9 pés, né, cerca de 3 metros de altura. Né, elas são pranchas bem compridas, com uma largura considerável, também uma borda grossa. Né, então são as pranchas mais fáceis para aprender um adulto, né, uma pessoa pesando acima de 70 quilos. Aprende mais fácil nessa. Aprende mais fácil, né? Quanto maior ela for, melhor. Tá. A gente pode compensar, se a prancha não for tão alta, tão comprida, a gente pode compensar dando mais largura e mais borda, né? Mas a questão mesmo é quanto mais área a prancha tiver, mais vai flutuar. Fácil. E essa do meio? Essa do meio é um modelo reduzido do long, ela chama fanboard, é uma prancha mais fácil de carregar, uma prancha que você consegue adquirir mais velocidade, ela é um pouquinho mais manobrável também para fazer as curvas do que o long, que é uma prancha mais dura, ideal mesmo para quem está aprendendo para ir com estabilidade na onda. Então eu não consigo pegar grandes ondas com esta prancha aqui, não. Então, tem pessoas que surfam só com longboard a vida inteira deles. Eles aprendem a surfar no long e gostam do estilo, é um estilo mais clássico. As pranchas antigamente, na época dos Havaianos, eram pranchas grandes, né? As pranchas chegavam a ter 4 metros de altura, cerca de 80 quilos. E hoje em dia tem muita gente que gosta desse estilo clássico, eles caminham por cima da prancha, eles fazem manobras no bico, né, vão em volta, então é um estilo diferente, tem muita gente que gosta, até jovens, adolescentes que aprendem a surfar e gostam do estilo do longboard e mantém. Tá. Né, aqui a gente tem uma prancha do modelo Evolution, ela é uma evolução, né, das pranchas, ela surgiu do fanboard, a gente percebe que o Evolution ele não tem essa área de bico, né, ela tem menos área aqui na frente. E a curvatura é diferente. A curvatura é diferente, né, ela tem um bico mais para cima, então ela faz com que a prancha tenha menos contato com a água, a prancha ficar mais fácil de manobrar. É uma prancha ideal para quem já está conseguindo ficar em pé na prancha e quer começar a fazer as primeiras curvas. Aí já com essa consegue. Já pode usar a Evolution. Né? Até a gente chegar finalmente nas pranchinhas, né, como esse modelo que a gente tem aqui. É pranchinha? São as pranchinhas, né, que são as usadas hoje em dia em competições do circuito mundial, que é onde todo mundo quer estar, né, surfando com prancha pequena, fazendo manobras radicais. Ela é muito mais difícil de você se equilibrar, ficar em pé, mas na hora que você está na onda surfando, ela é uma prancha muito mais manobrável, mais solta, então você consegue, né, trabalhar e fazer as manobras do seu repertório. Vamos mostrar aqui na mesa alguns utensílios, mas começando pelas quilhas. Para que serve a quilha? Vamos lá. A quilha ela serve basicamente para dar direção, controle, velocidade e projeção. A gente dá um exemplo que nem um barco sem leme, né? A prancha como se fosse o leme a quilha como se fosse o leme da prancha. Ela vai na parte de baixo, vai totalmente dentro da água e ela serve para dar direção. Se você tiver uma prancha sem quilha e quiser virar, a prancha ela vai ficar muito solta e você não vai ter controle. E com a quilha eu tenho controle da curva. Com a quilha você tem controle. E por que tem prancha que tem a quilha maior e outras menores? Então, essa quilha grande, por exemplo, é uma quilha ideal para o longboard, porque você coloca, a quilha vai ficar inteira dentro da água, vai te dar bastante estabilidade e não vai deixar a prancha, né, a parte de trás da prancha dançar. Tá. Né? Tem umas quilhas um pouco menores, hoje em dia a gente tem bastante quilha personalizada, essas quilhas, né, para as meninas. Então, é uma evolução também do esporte, né? Existem pranchas que já vêm com a quilha fixa e pranchas que a gente pode trocar a quilha. Então, um surfista que tem apenas uma prancha, ele pode usar uma quilha pequena no dia que o mar estiver pequeno, usar uma quilha um pouco maior para pegar as ondas grandes. Tem isso? Você vai trocando a quilha? Vai trocando a quilha, você pode surfar com duas. Vi esse negócio. Pode surfar com 2 quilhas só nas laterais, pode surfar que nem o pessoal do longboard gosta, com uma quilha só no meio. Né? Então tem toda essa variedade aí, de acordo com a onda que você vai pegar, né? O seu nível de habilidade em cima da prancha. Tem que contar tudo isso. Tem que contar tudo isso. Pra mim, era pegar a prancha e ir pro mar e pronto, ó. Puxa. E o lash? É lash o nome, né? O lash, né? O pessoal popularmente aqui no Brasil chama de cordinha. Ele é um dos principais equipamentos de segurança que a gente tem no surf. Ele mantém o surfista conectado à prancha, né? A prancha, como ela é uma boia, ela flutua. Em qualquer situação de emergência no mar, simplesmente você sobe na prancha, você segura, você está boiando e respirando. E o lash é o que vai deixar o surfista conectado à prancha. Uma extremidade do lash vai no tornozelo do surfista, a outra extremidade do lash vai na prancha. Então toda vez que você cai, o lash vai esticar, a prancha vai pegar uma distância de você, aí você levanta, puxa o lash de volta e já traz a prancha para você. Isso daqui é importante que quem está querendo começar a surfar tenha na prancha o lash, porque já vi muito jovem
surfando sem isso. De repente, no que cai da prancha, a prancha acerta a cabeça, ele tenta buscar e a onda traz de volta a prancha. Isso é um perigo, porque enquanto a gente vê a prancha assim, ninguém tem ideia do risco que você corre. Mas se de repente a prancha volta rápido numa onda e acerta a sua cabeça com a ponta dela, você desmaia e ali fica se não tem ninguém perto, né? É muito importante isso, o pessoal que está aprendendo, até o pessoal que já surfa bem. O Lash é um equipamento de segurança tanto para o surfista como para os banhistas, as outras pessoas, né? A gente está praticando nossa atividade num espaço público, que é o mar. Então tem as crianças se banhando, tem os idosos que vão dar um mergulho, que estão ali passeando na beira. Então é muito importante o Lash mesmo para prevenir esse tipo de acidente. Volto já, porque tem muito para eu aprender sobre surf mesmo, porque eu não sei nada. Volto rapidinho. E você em casa quer fazer perguntas? mulheres@tvgazeta.com.br. Mas se que te falta é um pouco de vontade para aprender a surfar, a vontade está na caixinha agora, né? Vamos vai, Adri. Muito prático de Sem contar que o cogumelo do sol tem sido utilizado por diversos esportistas, cara. Também, é verdade. Sabe por quê? Porque ele é fonte de energia. Só aqui você encontra no mínimo 153 nutrientes que ajudam. Peraí, seu microfone socou lá dentro. Sumiu, oi! Vamos ver. É melhor tentar outro. Repetindo. A saúde está na caixinha. Tá na caixinha, gente. Como eu estava dizendo, tem muitos esportistas utilizando o cogumelo do sol. E sabe por quê? Porque ele é fonte de energia. Aqui você encontra no mínimo 153 nutrientes benéficos à saúde, que vai repondo tudo aquilo que te falta no seu dia a dia. E o melhor de tudo, traz aquela disposição para você ter energia suficiente para aguentar o pique realmente do trabalho, do namoro, Kátia, que tem influenciado bastante os homens que me aguardem, porque realmente faz uma grande diferença. Você tendo disposição é o segredo para você viver melhor. E contando com um produto deste, prático de utilizar, apenas 3 comprimidinhos, 15 minutinhos antes do café da manhã, pronto, seu dia está garantido com o cogumelo do sol. E também você tem a vantagem de adquirir um produto com um preço super especial. Hoje, sexta-feira, preço especial para você que entrar em contato com a Cogumelo do Sol. Mas eu não vou dizer não, viu, gente? Vou te falar só qual realmente o tamanho do pacote que você recebe. Imenso. Paga 6, recebe 4 de presentão. Olha. São 480 comprimidos que vão de graça para você. Investimento em cima de 1.200 comprimidos. Que bom. Bem pequenininho. Agora, a gente facilita o seu pagamento em até 7 vezes. Com o primeiro pagamento, se você não tiver dinheiro para agora, somente para outubro. Olha que facilidade. Agora não para também não. Se quiser pagar no ato, tem um super descontão. E você também encontra o cogumelo do sol nas principais redes de farmácias e drogarias. Aqui em São Paulo, a Drogazil, a Farmais, e no Rio Grande do Sul, a Panvel. Só que lá são frascos pela metade do tamanho, são 60 comprimidos apenas. Esta vantagem do pacotão e o preço Só especial hoje para você, só nesse telefone, né, No Kátia? 0800 771 9999. 0800 771 9999. Cogumelo do Sol, peça já seu kit hoje. Isso mesmo. Obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada. Deixa eu mostrar para vocês agora um jeito muito gostoso de cozinhar. E sabe por quê? Porque quando a gente fala em panela para arroz, a gente pensa em preparar só o arroz. Mas com ela não. Você vai ver que você vai preparar o arroz, o feijão, pode preparar uma bela de uma carne com a mesma facilidade. E por que isso? Porque aqui, ó, dá uma olhadinha. A gente só tem aqui, ó, dá uma olhada, um botão. Liga e desliga. Só isso que você vai precisar. Dentro da nossa panela tem um pequeno sensor que vai determinar o tempo de cozimento para aquele alimento. De acordo com o peso dele, o tempo certo será calculado pela sua panela, que é inteligente. Nesse tempo de cozimento, ela vai ficar ligada. Quando cozinhou o alimento, ela desliga e mantém aquecido o alimento por até 10 horas. Enquanto você prepara um alimento, você pode fazer no vapor um outro. Tanto para você conseguir ter uma refeição completa, como já para adiantar a refeição dos outros dias. Bom, fim de semana, por exemplo, né? Quem quer ficar na cozinha o tempo inteiro? Eu não. A gente até gosta de cozinhar, né? Mas tem que ter uma horinha de lazer. E essa panela ajuda bastante a gente. Faz parte do kit, ó. Esse medidor, para você, claro, saber direitinho a quantidade de arroz, quantidade de água e de outros alimentos também. Você pode seguir essa medida. A colher para não detonar o antiaderente. E o nosso escorredor de arroz em inox. Olha o preço. 10 de 9. É só isso. 10 de R$ 9,99, até eu estou conferindo. Mas esse é o preço só, por um acaso, só do escorredor por aí. Aqui você leva a panela de arroz, mais escorredor de arroz em inox. Liga já e peça o seu, 4002-7999, ou acesse o site bestshoptv.com. Capacidade da panela de 3 litros, uma capacidade bem legal. Liga e peça a sua, só 10 de R$ 9,99. 4002-7999.
Vamos voltar para nossa aula de surf? Bom, então já aprendemos sobre as pranchas, sobre as quilhas, o leste e o uso da roupa. É importante também, como até segurança para quem não está acostumado, não queimar a pele do corpo. Verdade, Kátia. O surf, como a gente fica deitado, né, com a barriga em cima da prancha, a parafina, que serve para o pé não escorregar, ela assa um pouquinho a pele. Então existem alguns equipamentos, né, a camiseta de lycra, que o surfista coloca para ir para o mar, protege além do atrito, contato, né? do atrito, protege também um pouco do sol e dos ventos, né, então aumenta um pouquinho a temperatura do corpo. Existem as roupas de borracha, né, diversos modelos, alguns modelos mais curtos, né, que não tem manga, e até o joelho só para os dias de vento, que não está tão frio, até os modelos completos de inverno, né, que são os conhecidos como long john, né, então essa roupa ajuda bastante o surfista a se proteger do frio, se proteger do sol em alguns casos. E tem gente que gosta de usar, né, ela fica um pouco pesada na água, a roupa ela encharca de água, então o calor do seu corpo vai aquecendo essa água, né, você mantém o calor perto do seu corpo. É muito importante, principalmente nos dias de frio, a roupa de borracha, nos dias de vento e nos dias de sol forte também, a camiseta de lycra para proteger. O surfista, por ficar muito tempo em contato com a natureza, exposição ao sol, também tem que ter muito cuidado, né? Tem que tomar cuidado com o sol, tem que tomar cuidado com o corpo, estar sempre bem hidratado, sempre bem nutrido para não ter nenhum problema dentro da água. Né? Então é legal a gente estar sempre se preocupando com isso daí. E de preferência nunca entrar no mar sozinho, né? Preferência nunca entrar no mar sozinho, né? Existem algumas regras básicas de segurança no mar. Então sempre entrar no mar acompanhado, sempre analisar as condições do mar. O mar, ele tá, né, fazer parte da natureza, ele está em constante alteração. Pode ser que a hora que você entre para surfar, o mar esteja pequeno, com ondas pequenas, 10 minutos depois a correnteza mudou, a maré encheu, a ondulação chegou, então está sempre em modificação. É muito importante o surfista conhecer as variáveis naturais, saber se tem uma ondulação chegando, saber se a ondulação está diminuindo. Se o mar está próprio para você entrar ou não, se está de caixadaço também, né? Saber se o mar está próprio, né? Então o surfista, além de tudo isso que a gente está falando, ele também tem que conhecer muito bem a natureza, afinal a gente depende 100% da natureza para poder surfar. Então esse contato é muito interessante. Na hora de guardar a prancha, o ideal é que a gente guarde a prancha deitada ou em pé? O ideal é que a gente guarde a prancha deitada, porque em pé ela pode cair e quebrar, né? A prancha, a gente viu ali na matéria como a prancha produzida, a prancha ela é muito frágil, né? O bloco de poliuretano ele é recoberto por fibra de vidro e resina, que forma uma casquinha impermeável, mas qualquer impacto que ela tiver, a prancha quebra, trinca e tem que consertar para não entrar água e não ficar muito pesada. Então o ideal é a gente guardar a prancha deitada. Se você estiver na praia, o ideal é que você coloque a parafina também virada para baixo, para ela não derreter com o sol, né? Colocar num lugar que não vai ter muita gente circulando, para que as pessoas não pisem, não se machuquem com a quilha, né? E de preferência colocar também numa capa de proteção. Né? Você coloca... que tem essa capa? É só para não arranhar, não? A capa ela protege a prancha, além de não arranhar, ela protege de impactos, né? Então para quando você vai viajar, quando você vai transportar no teto do carro, se você não coloca a capa, a fita pode amassar um pouquinho a prancha, né? Pode riscar se vai uma prancha em cima da outra. O atrito, O atrito, a parafina da prancha de cima pode grudar na prancha de baixo, né? Então a capa ela protege, ela deixa a prancha um pouquinho mais limpa. É ideal para você transportar no carro quando você vai viajar. Hoje em dia existem capas que você coloca 4, 5 pranchas, capas especiais para viagem, até com rodinha. Né? Para facilitar, né? Para facilitar todo esse trabalho. Como que se aplica a parafina? Então, a parafina... Né, e por que, né, que se aplica a parafina? Isso, a parafina, tem muita gente que costuma chamar de cera, né? Mas a parafina é um produto específico para o surf. Ela serve exatamente para deixar o nosso pé mais fixo na prancha, para o nosso pé não escorregar. Tá. Isso, a prancha em contato com a água, a superfície dela fica um pouco lisa e escorregadia. Então a gente passa a parafina exatamente para não escorregar, porque a última coisa que um surfista quer quando está em cima da prancha é cair e escorregar. Né? Pois é. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Como que aplica? O ideal é você pegar a prancha na palma da mão, a parafina, e fazer movimentos circulares. Eu nunca retiro esse excesso de parafina, não? Para grudar isso. O excesso de parafina a gente utiliza o raspador, né? Um equipamento que serve tanto para você trazer um pouco a parafina que está embaixo para cima. Você chegou um dia no mar, está com a parafina um pouco velha e não tem uma parafina nova, você passa o raspador, ele traz a parafina por isso lá de baixo para cima. Tem bermuda de surf que vem com isso, Isso, exatamente. Jesus. Eu arrancava dos meus filhos e jogava tudo fora. O raspador. O pessoal chama de pente também, mas a gente chama de raspador no surf. E a outra parte do raspador você tira a parafina velha. Então quando a sua prancha está muito velha, você raspa a parafina, né? A gente sempre guarda essa parafina velha e joga no lixo, porque ela é poluente. Não joguem na areia da praia.
e a gente vem com a parafina nova e passa na superfície para deixar a prancha bem aderente. E não tem um tempo certo de validade dessa parafina, eu tenho que ir sentindo conforme eu percebo que está escorregando mais ou menos, né? Isso, a gente vai sentindo conforme a prática, né? Às vezes você vai para a praia, tá lá na areia, bate uma rajada de vento, põe muita areia, às vezes você deixa na casa da vovó ali que tem muito pó, acaba pegando pó. Então o surfista ele tem que ter essa percepção também, né? O ideal é que você toda vez que for surfar, você passe um pouquinho de parafina, mesmo que já tenha na prancha, né? Então você acaba colocando aquela parafina antiga um pouquinho para baixo e deixa sua prancha pronta aí para não escorregar. Bom, vamos ensinar então como surfar? Bom, primeiro temos que aprender a remar. Porque você não vai querer subir na prancha, você não conseguiu nem entrar no mar. E qual o momento certo de entrar no mar? Dizem quando tá marolinha, é o que a gente tem que entrar e depois ficar esperando a arrebentação, é isso? O ideal mesmo é você observar o mar, né? Existem algumas praias que as ondas entram em série e a hora que a marolinha está na beira é que a série vai demorar um pouco para chegar, então você aproveita. Né? Mas isso é importante, porque também tem praias que as séries vêm, né? Ou dependendo da ondulação que tá, pode ser que as séries estejam mais constantes. Então não tem uma regra. O ideal mesmo é que o surfista, antes de entrar na água, ele perca cerca de 5, 10 minutos observando as variáveis naturais. É um tempo ideal também para ele aquecer e alongar o corpo, preparar o corpo. Então não é tipo que o surfista faz, ficar parado assim do lado da prancha, olhando para o mar, não? Não, ele não está fazendo tipo, ele está analisando as condições, né, para ver qual é o melhor lugar para ele entrar, onde estão quebrando as ondas, onde tem menos gente, né? As ondas quebram para os dois lados, então tem surfista que gosta de surfar de frente para a onda que quebra para a direita, o outro gosta de surfar para a esquerda, então... Tem que analisar tudo isso. Tem que analisar, tem que ver o intervalo das séries para saber a hora certa, onde tem menos onda quebrando. Normalmente as ondas quebram e do lado das ondas forma uma correnteza para o fundo para trazer esse fluxo de água de novo. Então se o surfista consegue analisar tudo isso, ele vai chegar lá no outside, né, que é a região lá do fundo onde espera as ondas, vai chegar mais tranquilo, não vai perder tanta energia aí nessa remada até atingir a zona de surfar mesmo. Tá bom. E como se posicionar na prancha para remar? Então, a posição da prancha, no meio da prancha a gente tem uma longarina, né, que é... Esse risco? É um risco, na verdade é uma madeira, um pedacinho de madeira que tem no meio da prancha para deixar a prancha mais forte, mais resistente, né, a uma onda quebrar em cima. Então o ideal para o surfista é deitar na prancha, né, alinhar bem o corpo nesse centro, na longarina. O bico da prancha sempre fica um pouquinho para fora, mais ou menos 1 palmo da água para não afundar e a prancha não travar, né? A gente faz a posição de deixar os ombros bem para cima, olhar para frente. É uma posição que machuca um pouco as costas, por isso que o surfista tem que tratar bem da lombar, da cervical, alongar bastante. Né? E ele está estabilizado nessa posição, ele começa a remar, vai fazer aquela remada longa para chegar no fundo. Chegou lá no fundo, ele pode sentar na prancha para esperar a série. E a hora que a onda vier, o ideal é que ele olhe para trás, vai medindo a onda, vai sabendo se ela vai quebrar. Mas como que eu sei a hora de levantar? Então, a hora de levantar é o seguinte, primeiro você tem que ver a onda, a hora que ela estiver chegando em você. A marola. Isso, você rema bem forte, por quê? Porque a gente está meio que parado e a onda está vindo rápido. Tá. Então a gente rema bem forte, até sentir que a prancha está sendo empurrada pela onda. Tá. Sentiu que não é mais você remando que está levando a prancha, é a onda, vai colocar as duas mãos aqui na altura do peito, vai fazer um movimento e você já pula assim? Em cima da prancha. De uma vez? De uma vez. Não dá pra ficar ajoelhado e depois levantar? Não. O que a gente tem, quem tem dificuldade de fazer esse movimento e ficar em pé, a gente tem uma outra técnica, que é deixar o pé de trás na posição. E aí você, em 3 apoios, você põe o pé da frente fácil, pelo menos para o iniciante, né? Isso. Por que a gente não coloca o joelho? Que muita gente pensa que o joelho é mais fácil. Primeiro, porque depois você se acostuma a colocar o joelho, então você vai perder um tempo muito importante nessa transição do joelho para ficar de pé. Tá. E quando você já estiver pegando a onda antes dela estourar, esse tempo que você perde é o tempo que a onda te derruba. E aí você vai lá pro fundão. E vai lá pro fundo. E segundo também o joelho, o que acontece? Quando você põe o joelho na prancha, a prancha vai virar pro lado, vai desestabilizar. E você pode cair do mesmo jeito. E aí você pode cair. Então o joelho ele não é muito recomendado, né? Você perde a estabilidade, você perde tempo. Então o ideal é fazer um movimento direto e ficar de pé. Isso para prancha de surf. Existem outras pranchas, bodyboard, que aí a técnica é outra mesmo, porque apesar que eu vi uns rapazes levantando na prancha de bodyboard. Tem algumas pessoas que gostam de ficar de pé e de joelho no bodyboard. Na verdade o surf ele é o pai de vários esportes de prancha, né? O bodyboard, que é quando o pessoal vai deitado, o skate, né, veio do surf. Hoje em dia existem pranchas de stand-up paddle, que são pranchas maior que o longboard, que você vai de pé remando. Existem pranchas para towing, que são aquelas que a gente vê na televisão, ondas gigantes,
que a onda é tão grande que você não consegue entrar remando, você tem que pegar um jet ski. Nossa, aquilo deve dar um medo. O pessoal está buscando ondas de 100 pés, cerca de 35 metros. Mas isso a gente tem no Havaí. De ter no Fora Havaí, do Brasil, né? No Havaí existem algumas ocasiões, né, dependendo do tamanho da ondulação que entra, as ondas chegam a ficar na casa dos 4, 5 metros, então é difícil você surfar no braço, porque para você chegar no fundo, pegar a onda, é praticamente impossível, então o pessoal usa bastante, em Maresias, no Rio de Janeiro tem um pessoal que pratica. E o surf está crescendo muito, hoje em dia tem surf até lá na Pororoca, né, no Amazonas. É verdade. No Rio, muito surf em piscina, então as pranchas vão se adaptando aí para essa prática que está expandindo as fronteiras. Apesar que eu estava vendo que esse ano os surfistas lá da Amazônia estavam reclamando que não estavam com boas ondas, porque sei lá qual é o efeito, se choveu demais, choveu de menos, na época certa, né, para se ter a Pororoca. Então esse ano foi curto demais, né, para as pessoas conseguirem pegar as ondas. A temporada esse ano não foi tão grande, né? Foi legal. Como a gente falou, depende muito dos fatores naturais, da lua, principalmente na Pororoca, a maré é um fator muito determinante. Então aquele negócio, o surfista, você vai pra praia, mas você nunca sabe o que você vai encontrar. Pode encontrar um mar maravilhoso para surfar, uma praia gostosa para curtir sem Exatamente. surf, né? O negócio é aproveitar. É verdade. Vai ter aula de surf agora, não vai? Deixa eu pegar aqui a minha ficha para ver onde que eu pus aula de surf. Gratuita, dia 19 de setembro? O Ibrasurf está promovendo, em parceria com a prefeitura, né, aulas de surf gratuitas para a população, lá na piscina do Pacaembu, né, como comemoração da virada esportiva. E a gente vai estar oferecendo aulas para toda a população no sábado, dia 19 de setembro, das 9 da manhã às 4 da tarde. Tem que aulas se de inscrever? surf e de stand-up paddle. Não. Tem que se inscrever, quem quiser se inscrever lá no Ibrasurf, se não, é só chegar lá na hora, preencher a sua fichinha e participar com a gente. Que legal. Qualquer dúvida que você tenha, quer saber sobre outras aulas do Alexandre, pode entrar em contato com ele através do 0 operadora 11 5052 5011 5052 5011. Obrigada, viu? Adorei. Espero que um dia a gente possa ver se a gente aprendeu, né, mama? No mar. É isso aí, esperamos vocês lá. Vamos ver se a gente consegue. Na prática, não sei se vai ser tão fácil. Tem a caricatura pro Alexandre. Olha sua caricatura! Só de falar pro Mário já fiquei lá. Olha lá, cadê a caricatura dele? Olha, ficou legal. Ficou bom, hein? Olha, eles capricharam, ficou ótimo. Bem que você disse que todo mundo pede pra caprichar, né? Tá vendo? Sempre. Bom, deixa eu ver. Ficou legal. Gostei da minha. Tá vendo? Tem gravada a minha aí já também?